Como é que se desconstrói a família? Você tem que desconstruir a religião. Porque quem inventou a família foi esse tal de Deus, segundo a visão deles. E a gente tem que desconstruir a religião. Marx, então, vai dizer que a religião é o suspiro da criança acabrunhada, o coração de um mundo sem coração, assim como o espírito de uma época sem espírito. Ela é o ópio do povo, ela é o alucinógeno do povo, aquilo que vai tontear o povo para fugir da realidade. É uma droga, disse Marx. A luta de classes tem a ver com uma máxima marxista: dividir para conquistar. Você divide o povo entre negros e brancos, você já tem um fragmento. Pobres e ricos, você tem um fragmento. Intelectuais e iletrados, você tem um fragmento. Nortistas e sulistas, você tem outro fragmento. Está acontecendo isso? O que é isso? Dividir para conquistar. Lembra da fábula de Esopo? Um pouquinho de filosofia lúdica. Fábula de Esopo, dos 3 touros. O leão quer atacar 3 touros, mas ele não tem capacidade para isso. Então ele espera que um touro se distraia e ele joga um veneno naquele touro contra os outros. Eles vão lá e brigam. Eles brigam, se separam. Agora o leão pode comer um por vez. Separar para conquistar. E isso é o que acontece na luta de classes. Enquanto que a Bíblia diz que não há grego nem judeu, não há mulher nem homem. Todos nós somos, todos em Cristo somos um. O Evangelho veio exatamente para fazer a quebra de separação, o muro que existia entre judeus e gentios, fazer um povo só. Veja como esse sistema posto é anti-Deus. Diante disso, queridos, nós temos uma última cartada, que é a cartada histórica, filosófica, que deu ainda mais concretude para os pensamentos de Marx. Marx era um tanto, vamos dizer, um tanto guerrilheiro, um tanto bélico, beligerante. Aí vem um homem chamado Antônio Gramsci, que ele diz o seguinte: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. Parem de usar o chicote porque não dá certo, vocês têm que colocar a mesa. Vocês precisam puxar os jovens para eliminar a cultura de Deus e colocar na vida deles anti-Deus, anti-Cristo. Para eliminar uma cultura, vocês não farão com blindados, vocês farão no mundo das ideias. Nome disso, marxismo cultural, onde as ideias malévolas, diabólicas de Marx estão agora sendo levadas no nível mais profundo das artérias da sociedade. Gramsci mergulha profundamente em escritos de Maquiavel, só para que você tenha ideia. Daí o termo maquiavélico, não é? Aquilo que é muito bem engendrado para possuir o que é alheio. Ele então, de maneira maquiavélica, disse o seguinte: nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar sua música, arte e literatura contra eles próprios, disse Antônio Gramsci. Por fim, não há no comunismo
ou no marxismo, onde lê-se um, lê-se outro, certo e errado. No marxismo cultural ou no comunismo, o certo e errado é completamente relativo. Por quê? Porque uma das máximas do comunismo e do marxismo, preste atenção nisso, transforme-se no seu contrário, sempre que necessário for. Exemplo claro disso: os homossexuais na União Soviética comunista foram mortos. No Brasil, eles comem à mesa. Qual é a diferença? Porque aqui a voz política e a massa é maior. Mas lá era irrisório, não serve, queima todo mundo. Lá, se fosse necessário, seríamos imorais. Mas para o nosso bem, nós somos moralistas. A gente não quer de maneira nenhuma os homossexuais conosco. Ah não, na outra nação eles têm já uma pujança, eles têm um número, eles têm uma representatividade, eles têm a mídia podre, então nós vamos a favor deles. Então, o comunismo e o marxismo se transformam no seu próprio contrário, sempre que é necessário para o crescimento das suas ideologias. Portanto, o marxismo e o comunismo não têm uma ideologia, são várias. Por quê? Porque se esta não der certo aqui, eu posso ir atrás de outra, até que seja muito bem, moralmente falando, desde que ela me sirva para alcançar aquilo que eu quero.